Boa noite a todos. Nós somos do grupo Bula da Alma. Meu nome é André Latini. Hoje, segunda-feira, dia que nós fazemos nossa leitura e estudo. Rogamos ao Mestre Jesus que nos abençoe, ilumine em mais essa jornada. E para que possamos iniciar nossas atividades da noite de hoje, nós vamos pedir à nossa irmã Linéia que, por gentileza, faça a prece por todos nós. Parece que a Linéia caiu. Bom, para darmos continuidade ao estudo do horário, Vossa pode fazer a prece por todos nós, por gentileza? Que assim seja. Muito obrigado. Sim, não, mas acontece, né? Tá joia, com certeza. Bem, boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Célio, seja bem-vindo conosco aí. Então, pessoal, vamos iniciar nossas atividades. Vou pedir a todos que procurem deixar fechado o microfone para evitar microfonia. À medida que formos seguindo aí, caso alguém tenha vontade de falar, pode levantar a mãozinha ou ao final da apresentação também pode ficar aberto. E vamos usar também nosso livro no chat como nosso livro de radiação. E hoje eu que vou fazer a leitura, então escolhi a lição número 7, melhorar para progredir. Vou compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. Pessoal, não está querendo abrir aqui não. Só um minuto. Pronto, acho que agora apareceu. Estão vendo aí? Vamos lá. Item 7, melhorar para progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução dos problemas alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia,
enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que disponham a jornada de ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afaste do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhes a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Muito bem, pessoal. Então, essa lição eu escolhi, como diz, né, ao acaso, para pudéssemos falar hoje a respeito desse estudo e achei muito interessante, como sempre, né, que volta mais uma vez a questão da parábola dos talentos, que muitas das vezes a gente fica se cobrando em relação, pelo menos eu, né, em relação a como que pode ter uma situação dessa. Por que, que a uns é dado 5, né, semente, a outros 3, a outros 1? E a gente fica pensando justamente nessa questão da justiça divina. Por que, que tem essa separação? Por que, que alguns são mais tímidos? Né? Por que, que outros vão ter mais oportunidades? Então, o próprio título da lição aqui, que é trazido por Emmanuel, nos traz melhorar para progredir. Então, cada um recebe de acordo com a sua capacidade. E o próprio início fala, melhorar para progredir. Esse que é o princípio que devemos buscar. E para que nós possamos progredir, nós que seguimos nessa linha espírita, né, espiritualista, nós sabemos que temos que buscar a reencarnação. E no processo da reencarnação, nós sabemos que é um processo no qual nós estamos vindo aqui para sairmos muito melhores do que quando adentramos. Em toda a nossa questão de trabalharmos e seguirmos, nossa relação com, com o nosso próximo tem a ver justamente com esse nosso aprendizado, essa nossa capacidade. Assim como nós, como pais, Deus, como nosso Pai maior, também nos deu a oportunidade de virmos, porque nós pedimos, foi um pedido, né? Como um filho, né, que já está falando como pais, como o filho pede, meu pai, por favor, me dê a oportunidade agora de dirigir seu carro, me dê a oportunidade de trabalhar, não preciso mais depender de você. E aí, de acordo com a maturidade, de acordo com a condição de cada um, é que nós vamos dando a chave e a oportunidade. Então, mesmo desde pequeno, por isso que eu até comecei a falar que nós, como pais, né, que já teve a experiência de ser pai, de ser mãe, né, pais no sentido geral, né, ou pelo menos, né, se não foi direto, mas com sobrinhos, até com os pets hoje, como é que são diferentes, nós sabemos que cada um tem um potencial, cada um tem uma condição e a cada um nós podemos dar uma oportunidade ou, de acordo com a responsabilidade que apresentam, a tarefa ou as sementes para que possam produzir, como diz a parábola. Que é interessante como nós conhecemos nossos filhos. Então, da mesma forma, o pai também conhece. Por quê? Mesmo, né, quando pequenininho, né, pequenininha as crianças, com poucos meses, nós já sabemos as tendências que eles têm. Uns vão começar a chorar, outros fazer birra, e sabendo até onde podemos ir. E com o tempo nós sabemos até o tipo de choro, não é assim? Então, opa, esse choro aqui quer dizer que ele tem alguma dor, então vou olhar com mais calma. Esse outro choro aqui é de birra. E muitas das vezes nós somos essas crianças que estamos chorando aí, lamentando, reclamando. Poxa vida, mas por que, que eu não tenho tantas sementes? Por que, que não foi me dada essa oportunidade? Mas por quê? Por quê? Por quê? E aí que nós vemos que até nós, aqui na Terra, fazemos isso. Não damos a responsabilidade para uma criança de 3 anos a chave do carro para que possa, né, dirigir e conduzir. Não damos a chave da casa para os jovens lá de 10 anos, de uma forma geral. Então, as oportunidades e as responsabilidades vão de acordo com a evolução e o que cada um consegue fazer ao longo aí do seu trabalho, ao longo das suas responsabilidades, não é mesmo?
Então isso é que nos traz, através, pelo menos do que eu entendo, do processo reencarnatório aqui na Terra. E é interessante como é que Emmanuel ainda traz justamente a interpretação, principalmente nessa primeira parte, que ele traz os dons divinos como se fosse um rio. E a questão do rio nos remete muito à questão do fluxo constante, e até a palavra difícil que a gente usa, né? Atemporal. Aquela água que está passando constantemente, continuamente, e que a qualquer momento, né, em condições normais, a gente pode ali ir recolher desse fluxo ou recolher dessa água. Assim é a bondade divina, assim que são as responsabilidades ou a confiança que o Pai tem para conosco. A diferença, como diz a lição, é o recipiente de cada um. Alguns estão apenas com uma canequinha, outros já estão com um galão, não é isso? De 20 litros, outros com um balde de 10 litros. Então é de acordo com a capacidade que a gente consegue pegar nesse fluxo natural da bondade divina que está a todo instante e ao nosso redor e que muitas vezes nós é que não enxergamos, a poder receber. Quantas não são as vezes em que nossos irmãos pedem uma responsabilidade ou possuem um porte muito menor do que acham que são capazes? E daí que vem as frustrações, os medos, as inseguranças, porque querem abarcar o mundo sem ter condições ainda de absorver desse fluxo que provém do mais alto e nos orienta. Ou como diz no ditado popular, né, vão com muita sede ao pote. E ainda o pote que é pequeno acaba entornando. Ou seja, então temos que lembrar que todo esse nosso processo de quando é que viemos à Terra, quando nós mesmos escolhemos para reencarnar e não estamos sós, porque diz aqui a bondade divina. Tivemos os devidos talentos e temos que saber conduzir, na medida em que compreendemos que estamos também sendo amparados. Assim como damos as responsabilidades para os nossos filhos e ficamos observando de longe, o Pai Maior também nos observa de acordo com as nossas atividades. Bem como colocou ao nosso redor também o anjo da guarda e os bons espíritos, para que possam nos conduzir. O que acontece é que muitas das vezes, na nossa ânsia de justamente atingir esse fluxo divino, esse rio, na parábola que eu achei fantástica, é que a gente acaba fazendo muita lama. Na ânsia de buscar água, acabamos pisando na margem, fazendo aquela sujidade toda e dificultando a nossa capacidade de recolher água limpa. Então, às vezes, nós vamos ter que esperar um pouco. E é interessante que o exemplo do rio também nos traz essa renovação constante. Então, às vezes, nessa encarnação não conseguimos, que nós fizemos mais lama do que conseguimos absorver a água pura. E aí, o fluxo incessante e puro da bondade divina continua. Então, na próxima encarnação, nós já conseguimos chegar à margem do rio sem levantar muita lama. E muitas das vezes ainda conseguimos enxergar as nossas pegadas lá e aquele pouquinho de sujidade no fundo, mas continua o tempo todo ali, incessantemente a fluir e a nos conduzir e a nos convidar a compreender que cada dia, cada momento é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de sermos melhor e de deixarmos para trás todas aquelas nossas imperfeições que sabemos muito bem que são os grandes obstáculos para a nossa felicidade ou nossa evolução. E o interessante, muitas vezes, o contraditório, que na nossa ânsia ou nos nossos delírios do processo reencarnatório, a busca da felicidade muitas das vezes, acaba se tornando as nossas maiores frustrações, os nossos maiores desesperos, maiores medos ou maior tristeza. Interessante isso, né? Até escutei outro dia a pessoa falando, e é verdade. Então a busca incessante da felicidade acaba trazendo uma grande tristeza e muitas das vezes, né, até depressão. Em que sentido que temos que verificar essa questão? Porque às vezes queremos melhorar tanto, buscar tantas coisas bacanas, mas não sabemos filtrar o que é esse bacana, o que é a felicidade. Então, para muitos, a felicidade vai ser o poder, o dinheiro, a glória, o status e o mais triste de todos, né? Ter uma aparência melhor do que aqueles que estão ao nosso redor,
Ah, mas aqui eu estou bem. Ah, eu já tenho curso superior. Ah, eu já tenho uma casa própria, etc, etc. Então essa ânsia de ter se mistura muito com a ânsia de ser. E a ânsia de ter é que muitas das vezes vai nos trazer essas frustrações e vai nos trazer esse desespero, né? Nesse sentido de que a busca dessa falsa felicidade é que vai nos trazer a infelicidade. Então, o convite que nos é passado é nessa busca incessante, nesse fluxo que vem do mais alto do amor divino, é a ânsia do ser, de sermos pessoas melhores, de compreendermos que temos as nossas limitações, temos os nossos defeitos, mas, antes de tudo, como diz a parábola do bom semeador, que nós recebemos os talentos de acordo com a nossa capacidade. E para recebermos mais talentos e para que possamos sairmos melhores, fazer mais, temos que nos aperfeiçoar e melhorarmos. E o melhorar não é simplesmente, igual começamos a falar, buscar mais títulos acadêmicos. É buscar os verdadeiros títulos ou buscar o aprendizado da alma, do amor e dos ensinamentos do Cristo que veio aqui nos ensinar. O amar é o próximo como a ti mesmo. Então, sabermos amar a nós mesmos e saber amar aqueles que estão ao nosso redor. E temos que entender também que os talentos são iguais. Ou seja, o rio está fluindo. Todos recebem os talentos, todos incondicionalmente. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Daí que vem o convite do Cristo. Informamos: amai o próximo como a ti mesmo. Que fica redundante, daí a revolução que o Cristo trouxe. Como amar escravos, como amar bandidos, como amar prostitutas, como amar pessoas que cobravam, né, impostos na época. Então era uma questão que foi uma revolução. Como enxergar todos que estão ao nosso redor como iguais. Então, como falamos até nos últimos encontros, como compreender os supostos ignorantes no sentido de bandidos, delinquentes, como nossos irmãos que temos que seguir. Daí que vem a questão. Eles são apenas desafortunados e eles estão crianças na parte do aprendizado e do amor. Não que não devamos, né, não devemos nos precaver e nos melhorar. Temos que ter também as devidas precauções, toda a prudência, mas que temos que seguir no caminho, entendendo que não somos também desafortunados, que os dons são os mesmos para todos, que nós temos que aproveitar cada oportunidade, cada momento que tivemos aí de fazer o bem, de seguir no nosso caminho ao longo da nossa jornada. E o fazer o bem não é simplesmente, né, sair, viajar, ir para um lugar onde tenha fome, peste, as enchentes. Isso também é meritório. Mas o principal é fazer o bem para nós mesmos, compreendendo as nossas capacidades e sendo, né, o bom fermento que leveda a massa que está ao nosso redor, daqueles que nos servem, levando alegria, bom ânimo, entendimento, mesmo. Então é isso que tem que seguir. E é interessante que o exemplo do rio também nos faz pensar mais ainda a respeito, né, de uma questão que eu brincava muito até com a nossa amiga Sônia que está aí, né, Sônia? A respeito do princípio do rio. Não apresse o rio, que ele anda devagar. Então, muitas das vezes, nós estamos com muito mais pressa e ânsia de resolver, de encontrar o caminho, qual que é a fórmula mágica, por que, que eu vim aqui para a Terra, qual que é o meu objetivo, quantos que eu tenho que sarar, quantos que eu tenho que melhorar, aonde que eu tenho que trabalhar, aonde que eu tenho que fazer. Então, tudo a seu tempo, tudo o seu momento. Porque se ainda não chegaram as oportunidades, se nós ainda estamos, como se diz, à mercê, ou ainda não tivemos as chaves do que deve abrir as portas da nossa imaginação em relação a sermos os bons cristãos, ou ser o bom semeador que vai conseguir com uma única semente produzir 100 por um, é porque ainda não é o momento adequado de acordo com que nós estamos nos preparando e de acordo com que estamos tendo os nossos méritos e, como diria o nosso irmão Khaled também, né, os nossos deméritos. Então, não podemos nos apressar nem apressar o rio, porque isso vai acabar gerando também mais frustrações. E mais interessante, né, o tempo todo falando a palavra interessante, que nos remete também a outra imagem do rio, que o rio segue o seu caminho devagar e sabe contornar os obstáculos que vão à frente. Há séculos atrás, né,
milênios, dependendo dos rios, eles seguiram, como iniciaram o seu fluxo como pequenos riachos, e aos poucos, na união com os outros riachos, se tornou um grande rio que vai se tornar no grande mar. Mas antes de chegar ali, aprendeu a contornar os obstáculos. Não enfrentou direto para evitar o desgaste. Daí utilizou o que a gente chama da lei de menor esforço. Mas a lei do menor esforço não é nada de preguiça. É saber utilizar os recursos em nosso favor, ou famoso efeito alavanca. Né? Nossas questões de carregar peso, de física, nós usamos a alavanca para minimizar o esforço ou usar a lei do menor esforço. Que é essa questão de saber fluir sem desgastes, sem desespero. Quantos desgastes que nós passamos aí ao longo da nossa jornada? Quantas vezes nós tentamos passar pelos obstáculos ao contrário do rio, como diz na mar, de batendo de peito, então temos que saber contornar, saber entender que nós temos nosso talento, ter um momento oportuno da semente germinar, um momento oportuno de saber contornar, saber entender todas essas dificuldades, todas essas complicações que aparentemente compreendemos como desfavoráveis ao nosso caminho. Nada mais são, de acordo com todas as doutrinas espiritualistas, principalmente a doutrina espírita, como oportunidades de aprendizado. Só que quem quer aprender pela dor, né, pessoal? Acho que é só a bailarina e acho que a gente deixa aí mais uma vez só pra Sônia mesmo, né, Sônia? Já que você gosta de. Ou então a Lúcia, aproveitar que a Lúcia não tá aqui, a gente põe a culpa pra ela lá, que aí fica mais fácil. Vai defendê-la, né? Então é a questão de saber. Então é a questão de saber contornar também, saber de seguir, entendendo quais são os nossos talentos e qual que é o nosso potencial, se nós realmente temos disposição para poder seguir nesse caminho. E aí que vem um convite que é muito importante, que nós temos que saber seguir, que é a respeito das lamentações e das queixas que carregamos aí ao longo da nossa existência. Quantos que não param e sentam à beira da calçada ou à beira do caminho para só ficar chorando leite derramado, para simplesmente chorar as dificuldades, os padecimentos? Nós também, eu também me incluo nessa. Quantas vezes que nós paramos, né? Quanto que nós ficamos ali a reclamar, e dessa reclamação, dessas complicações, nós nos tornamos verdadeiras bombas magnéticas, como diria André Luiz, no sentido, né, do processo de atração e repulsão das energias positivas e negativas. Porque se pensarmos bem, né, de acordo com o conceito, não existe escuridão, mas a ausência da luz. Então, muitas das vezes, nós é que estamos obstruindo a passagem dessa luz, estamos tentando obstruir ou construir uma represa para esse fluxo interminável do amor divino que segue para o nosso caminho. Com essas lamentações, com esse desespero. Não que nós não devamos ter isso. É claro que nós temos muitas vezes dificuldade, nós temos nossas complicações, e, hora ou outra, nós vamos ter a nosso baixo astral, nós vamos ter a nossa baixa de energia, a melancolia. Nós somos humanos. Nós estamos aqui na Terra justamente para evoluir e ainda tomar as tropeçadas. Só que nós temos que saber, né, sintonizar com o mais alto para que possamos o quê? Direcionar o nosso pensamento, ao invés de queixas, para agradecimentos ou busca, né? Busca de soluções ou de amparo. Como filhos que somos, a gente pode até pegar esse mesmo exemplo que usamos no início, quando um filho vai dar a sua primeira, seguir a sua primeira viagem de carro, e nós entregamos a chave para ele, o que ele vai fazer se ele passa por algum problema? Vai ficar chorando, xingando o carro? Não. Vai entrar em contato com o pai e falar: pai, tô aqui na estrada e o carro deu isso aqui, tá com esse barulho estranho, o que eu faço? Então, da mesma forma como nós recebemos a nossa chave para seguir nossa estrada, o que nós estamos fazendo? Chutando o pneu do carro, xingando, berrando, ou simplesmente ligando para o pai pedindo: pai, me ajuda, como é que eu vou fazer para sair desse, vamos chamar desse buraco? E muitas vezes nós, então notem bem que nós, me incluo também, né? Como diz ali, né? Me incluo dentro dessa e não fora dessa. Quanto que nós paramos para fazer, né, Léo? Geralmente inclui fora dessa, né? Mas não inclui, mas inclui dentro dessa.
Quantas vezes que nós paramos na beira da estrada para quê? Maldizer o carro, sendo que não fizemos a devida revisão, sendo que não observamos determinados pontos ou que não prestamos atenção no buraco que estava à frente. Então, como metáfora em relação ao Pai Maior, temos que lembrar também de fazer, como é que é dar um call, né? Dar uma ligação lá para o Pai. E essa ligação, como que nós fazemos? Pela prece, pela sintonia. Então é por isso que é importante mantermos o pensamento de paz, de sintonia. Não precisa fazer as preces tão bonitas igual a Linéia, né, Linéia? Mas que possamos simplesmente sintonizar com o Pai, me ajude. Ao invés de ficar com essa questão da energia que eu falei, de sintonizando com espíritos inferiores, com energias inferiores que estão ao nosso redor. Então vamos sintonizar para que tenhamos força de sair, vamos chamar desse pneu furado, desse buraco que estão nos atravancando em nosso caminho. E assim como o pneu ou como as peças do carro, é importante que saibamos substituir as peças defeituosas por peças perfeitas. E essas peças, muitas das vezes, são os nossos pensamentos enfermiços. Então nós temos que tomar cuidado para que pensamentos enfermiços, de tristeza, de queixa, lamentação, de se considerar o mais injustiçado de todos, não conseguir verificar a presença de Deus em tudo e em todos, por pensamentos que nos tragam paz, alegria, bem-estar, para que possamos melhorar dia a dia. Então tem que ser um hábito, como a questão do palavrão. Né? Muitos de nós aqui, eu tenho certeza, que fomos parando e até não falar quase palavrão nenhum, ou reduzir ao máximo zero palavrão. Mas é uma questão de hábito. Mas o palavrão no sentido mais chulo da acepção da palavra possamos fazer. Então é questão de hábito. Então dizem os estudos aí que durante 21 dias, se nós conseguirmos realizar a tarefa continuamente, se torna um hábito. É igual a questão do escovar o dente. Acho que todos nós aqui, pela nossa rotina do dia a dia em que seguimos, acho que não ficamos sem escovar o dente. Já vira aquele hábito, já acorda e já tem aquela vontade. E quando falta pasta de dente em casa, né? Que dá aquela sensação desagradável. Então, dos bons pensamentos, do amor, da fraternidade, tem que ser isso também um trabalho. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui nessa vida de relação, nessas contradições aí de claro, escuro, amor, ódio, violência, né? E fraternidade. Então, é toda uma questão de sabermos entender. Né? O fato não é também se nos tornarmos passivos e aceitarmos todas as maldades e tudo, é assim mesmo, porque é vontade do Pai. Não. É sabermos, como disse anteriormente, é saber contornar os obstáculos de forma segura e tranquila, compreendendo que tem um motivo justo e tem uma causa perfeita aí para podermos seguir. Resta saber se nós estamos enxergando direito qual o objetivo disso. Né? Então esse que é pelo menos no meu entendimento, que é o convite. Então muitos de nós, seguindo ainda na lição, queremos ter aquele trabalho grandioso, né? Nossa, mas qual que é o meu objetivo na vida? Qual que é o significado do desencarne aqui na vida? Como que são essas questões, muitas vezes, filosóficas da nossa vida? E aí que nós temos a resposta justamente no início da lição. Nos é dado de acordo com a nossa capacidade, ou de acordo com a nossa margem de manobra. Então saibamos pedir, saibamos entender de acordo com a nossa maturidade. Então, se ainda, voltando no exemplo, se ainda não temos 18 anos pela legislação brasileira, se ainda não temos a licença para poder dirigir, para que forçar a barra? É o que muitas das vezes nós fazemos. Não, pai, vou dirigir só aqui no bairro mesmo, não precisa de carteira, pode deixar. E aí, nesses momentos, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo um acidente, um esbarrão, uma coisa assim que gera prejuízo para outras pessoas. E na hora de averiguar o que aconteceu, não tínhamos a devida habilitação para fazer aquilo e nos precipitamos. Então que saibamos nos preparar, saibamos estar dispostos e realmente preparados, não é isso? Porque muitas das vezes nós estamos pedindo a oportunidade de trabalho, de amor, apenas da boca para fora. Né? Falta-nos a boa vontade e a disponibilidade para seguir o nosso trabalho. Porque muitas das vezes nós vamos dizer o quê? Ah, não, eu vou trabalhar
que seja em nós mesmos, né, igual eu falei da questão do hábito, do nosso aperfeiçoamento, do trabalho mental. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, eu estou trabalhando. Ah, eu preciso ter ainda um pouco mais de dinheiro. Ah, eu preciso fazer um curso. Ah, eu preciso disso. Tá, tá. Ou quando chegam as oportunidades de trabalho, sejam elas não só nas casas espíritas, nos grupos religiosos, mas mesmo dentro das nossas atividades do dia a dia, que é importante que a gente tenha isso em mente. Nós não somos cristãos somente dentro das agremiações cristãs. Nós temos que ser cristãos na nossa vida integral, onde passamos, onde seguimos, aonde damos o nosso exemplo. Pois o próprio Cristo ensinou o cristianismo, né? É engraçado isso, o Cristo foi ensinando o cristianismo, vamos chamar aí, ao longo das paisagens, à beira do Tiberíades, ao longo dos montes, não é isso? Então, ele era o Cristo por definição, e os discípulos, da mesma forma, seguiam também a ensinar, como diz, a curar os leprosos, a levar a palavra de bom ânimo, que o princípio maior do cristianismo está ligado a isso, que todos nós receberemos as bênçãos do mais alto de acordo com as nossas boas obras, em relação às nossas oportunidades, que é o famoso sermão da montanha. Somos todos bem-aventurados, apesar e independente dos sofrimentos e das dificuldades. A diferença está como é que nós estamos contornando essas dificuldades. Será que vamos ter paz e tranquilidade somente dentro das casas espíritas, dentro da igreja? Não, é todo dia. Todo dia temos uma oportunidade de trabalhar, de aperfeiçoarmos, de melhorarmos incessantemente em relação a isso. Porque todo dia, como o brilho do sol, o Pai maior nos proporciona oportunidades abençoadas. Todo dia. O próprio sono, se formos observar, é uma preparação para a morte, ou desencarne, como falamos, que muitas das vezes não sabemos, como diz no interior, né, que adora essa questão lá do... que vai falar o seguinte, nossa, meu compadre dormiu vivo e acordou morto. Então todos nós não sabemos o dia de amanhã. Mas o dia de amanhã, com certeza, se acordamos vivos, né, vai ser repleto de oportunidade de sermos felizes, de buscarmos condições para sermos felizes. Apesar de tudo aquilo que possa contribuir para a nossa suposta infelicidade. E essa infelicidade, como dissemos, muitas vezes vai gerar uma crise de expectativa em relação à nossa expectativa e não a expectativa do pai. Então volto mais uma vez, aquela questão do filho. Poxa vida, pai, tô com uma namoradinha, empresta a chave do carro para poder sair. Aí vem a nossa expectativa de sair e ter a chave do carro. Aí vem a pergunta, mas você já tem habilitação? Você já tem idade? O pai da moça já sabe que vocês vão sair? Aquelas velhas coisas, que isso aí vira chato, pedante. A gente não quer, não é mesmo? A gente quer assim, não, pega a chave. Se você quiser te dou mais um dinheirinho aqui. Você quer mais o que precisa poder sair? Não é assim. Isso aí seria uma inconsequência e imprudência da parte do pai. Então, da mesma forma, na minha concepção, Deus nos faz dessa mesma forma. Será que a gente está querendo a chave sem ter a devida habilitação? Nós estamos prontos mesmo para dar ignição, né, no carro, que acho bonita essa palavra, ignição, e seguirmos a nossa viagem? Mas em que nós queremos? Ah, eu quero só se for com a minha namoradinha. Ah, eu quero trabalhar só se for nessas condições. Ah, só se for nessa casa espírita. Ah, não, só se for na igreja. Ah, não, só vou trabalhar se for um serviço também que vale a pena, e etc, etc. Mas como é que nós estamos lidando, né? E o convite é justamente para que possamos sair da nossa ignorância. Então, a ignorância ela pode ser compreendida na forma de ignorar, saindo por dois caminhos mesmo. Primeiro, estudar a questão acadêmica aqui da Terra, que é muito vasta, repleta de ensinamentos que temos que buscar sem dúvida nenhuma, para nos tornarmos pessoas melhores. Mas não para carregarmos um título para humilhar e colocar os nossos irmãos que não tiveram oportunidade de estudo, em condição inferior a nós. E o outro aprendizado, que é justamente o aprendizado da vida, o aprendizado da evolução da alma, de aproveitar a nossa estada aqui na Terra. E aí que vale a pena, né, mencionar a última frase, que ficou muito
para nossa reflexão, vou até pedir licença para ler, que é: lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueça de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Muito bem, pessoal. Então é isso aí que eu tinha para trazer. Acho que eu arrumei deu uma acelerada aqui, né? Falando rápido, rápido, rápido. Mas fica aí a reflexão. Deixo aberto aí para quem queira participar e fazer algum comentário. Eu cumprimentei: ô Lúcia, você chegou, né? Mas ela não escutou, não, né? Chegou depois, né?
certeza. Tudo bem, Sônia. Nós que agradecemos aí a oportunidade. Então, nós estamos chegando aqui. Oi? É, verdade. Outro dia. Tudo bem. Estamos aí pelejando até hoje, né? Tá igual o Cristo também, 2000 anos, nós estamos pelejando ainda para colocar em prática. Tudo bem, Sônia. Com certeza. Para mim, não. Tudo bem, pessoal. Estão chegando aqui. Mas o final, eu queria só saber aí. Hoje nós tivemos aí a Franceli, né, Fran? Teve aí conosco a primeira vez. Como é que foi a experiência? Patrícia também tá aí de volta conosco. Um bom tempo aí também, né? E nós tivemos Célio, né, Célio? Tá aí primeira vez conosco, né? Sejam bem-vindos aí. Ah, nós agradecemos. Ainda tem ainda a segunda parte. Espera mais um pouquinho. Patrícia, como é que foi aí? Nós agradecemos aí. Tudo bem, pessoal. Dentro do horário, então vamos interromper essa primeira parte. Eu vou terminar aqui a gravação.